gente vai fazer os muros de divisa aqui nesse terreno, né? A máquina tá chegando aí para perfurar as brocas, né? Aqui também a gente já fez um barraco para guardar o cimento, né? Já chegaram aí alguns materiais aí, né? Areia, pedra, né? Aqui é a canaleta de 14, né? Esse rapaz é o nosso assistente. Aqui no fundo está sendo escavado um poço, né? Um poço caipira. Tá em andamento pra gente ter água pra gente trabalhar aqui, né? E aqui é o bloco 19, né? Que a gente vai estar usando aí no fundo, né? Onde tem esse barranco, a gente vai ter que fazer um arrimo aí, né? Então a gente vai estar por aqui. Esse terreno tem 70 por 15, né? Então é 1000 metros de terreno.